Olá! Nesse vídeo nós vamos falar de alocação dinâmica para estruturas heterogêneas, os structs em C. Não tem muito o que falar, para ser totalmente sincero com vocês, porque é a mesma coisa, tá? Alocação dinâmica para uma estrutura é a mesma coisa de alocação dinâmica para qualquer outro tipo. Mas eu gostaria de mostrar alguns exemplos só para vocês perceberem como funciona e destacar uma sintaxe em especial. Então vamos lá, vamos começar. Então, parte 2 da aula, estruturas heterogêneas. Assim como nós alocamos memória para um int ou para um double, nós podemos, é claro, alocar memória para tipos definidos pelo programador. O que eu estou tentando dizer? Vamos olhar para o código para ficar bem claro. Olha aí esse códigozinho bem simples que está em cima. O que a gente está fazendo? Claro, isso aqui deve estar dentro de um main ou de alguma função, né? Nós declaramos aqui na primeira linha um ponteiro de nome x, ponteiro para inteiro, né? E alocamos memória para esse ponteiro, ou seja, na verdade nós alocamos memória e fazemos o ponteiro apontar para a memória alocada, né? A função malloc vai alocar um bloco de memória e o endereço desse bloco de memória vai ser armazenado no ponteiro x. Em seguida, na linha 2, nós alteramos o conteúdo de x, ou seja, nós vamos na memória para onde x aponta e alteramos o que está lá naquela memória, tá? E alteramos para o valor 10. E aqui nesse reticência a gente faz alguma coisa com esse valor, né? E finalmente liberamos a memória alocada dinamicamente. Nada de novo, isso aqui vocês já sabiam fazer desde a última aula, né? Lembrando que nesse malloc nós alocamos exatamente o inteiro. Mas por que eu estou mostrando isso? Para fazer um paralelo, o que muda se eu usar uma estrutura heterogênea? Não muda nada, praticamente nada. Vamos dar uma olhada, olha aí, olha o código a seguir. Então aqui, ó, esse primeiro bloco aqui está só declarando a estrutura aluno, o tipo aluno, né? O tipo aluno aqui no nosso exemplo tem o quê? Tem uma matrícula, um número de matrícula, tem a média que está em número inteiro, vamos imaginar que, sei lá, por algum motivo isso aqui está inteiro, vamos pensar como se fosse um conceito, né, ABC ou algo assim. E aqui na linha 4 nós temos o nome, que é uma string, né, um vetor de caracteres com no máximo 100 caracteres. Então está aí a definição do tipo aluno. Agora que vem a parte interessante. Vamos fazer um paralelo desse código aqui embaixo com esse código aqui em cima e vocês vão perceber que eles são muito parecidos. Olha só, na linha 1 a gente cria memória para um aluno. Então o que mudou no malloc? Mudou que agora o tipo chama aluno, não chama mais int. Qual que é o tamanho do tipo aluno, pessoal? Vamos fazer esse exercício? Vamos lá, qual que é o tamanho do tipo aluno? Quanto que o inteiro ocupa? 4 bytes. Mais um inteiro, 8 bytes. Mais 100 caracteres, 108 bytes. Perceberam? Então, size of aluno aqui vai retornar 108 bytes nesse exemplo daqui. Beleza, então o malloc vai lá, aloca 108 bytes para o aluno e retorna o endereço de memória que é armazenado no ponteiro de nome aluno, né? Só presta atenção, a variável tem o nome o A minúsculo aqui, né? E o tipo eu coloquei o A maiúsculo. Essa é uma boa prática de programação, tá? Em geral, tipos definidos pelo usuário eu sempre coloco com a primeira letra maiúscula, né? Sempre que eu defino o nome de uma estrutura. Então tá aqui. Olha só, essa linha 1 é a mesma coisa dessa linha 1 aqui em cima. Não tem diferença, praticamente nenhuma. Só que ao invés de int, a gente está criando um aluno, tá bom? Depois na linha 2 nós vamos utilizar essa memória que a gente criou. Como é que eu utilizo? Eu vou lá no conteúdo de aluno, né? Ponto matrícula igual a 10. Então eu fui lá e alterei o número de matrícula desse aluno para 10, por exemplo, só para ter aí algum uso, né? Existe uma sintaxe alternativa para lidar com ponteiros para estruturas, que o Puka já mostrou para vocês, eu estou só repetindo, mas olha aqui essa setinha, que beleza, né? Essa setinha ajuda por quê? Ao invés de ficar com esse asterisco aluno, parêntese, ponto, a gente tem uma sintaxe mais compacta, eu uso a setinha. Aluno é um ponteiro, né? Ponteiro para aluno, então eu posso usar a setinha para acessar os campos internos desse ponteiro. Essa linha 3 mostra a mesma coisa que a linha 2 utilizando uma sintaxe diferente. Depois reticências e finalmente liberamos a memória alocada, tá bom? Perceberam que é a mesma coisa, né? Então eu consigo alocar uma estrutura dinamicamente. Nós podemos, inclusive, ter ponteiros dentro de estruturas. Tá? Então, uma estrutura tem um conjunto de variáveis, digamos assim, lá dentro, né? Um conjunto de tipos, né? Que são acessados por meio de identificadores. Não é bem um conjunto de variáveis, mas, enfim, deu para entender o que eu quero dizer, né? Nós já conversamos sobre isso em outros momentos.
Mas o fato é que dentro de um struct eu posso ter um ponteiro. Olha aí, olha esse exemplo. Aqui nós criamos um outro tipo aluno, diferente do anterior, que tem apenas matrícula, que é o inteiro, e tem um ponteiro de double que notas. Olha que interessante. Esse ponteiro de double que notas tem que apontar para algum endereço de memória para ser utilizado, né? Como é que a gente faz isso? Olha que bacana. Aqui na linha 7 eu criei um aluno de forma estática. Eu simplesmente declarei uma variável aluno A. Então o compilador é que vai alocar e desalocar esse A para a gente, tá bom? Aí depois de fazer alguma coisa, lá na linha 9 eu falo A.notas. Quem que é notas? É um ponteiro. Esse ponteiro vai apontar para onde? Para uma memória que eu vou criar. Então eu vou criar aqui um vetor com 10 doubles, concorda? E vou fazer a memória retornada por esse malloc, né, ficar armazenada dentro de A.notas. Então A.notas vai se comportar como um vetor que foi alocado dinamicamente. Então eu aloquei dinamicamente um ponteiro que estava dentro de uma estrutura. Posso fazer isso? Claro que posso. Não só pode, como em muitos casos deve. Pensem no trabalho prático. O trabalho prático dá uma oportunidade excelente de fazer isso daqui. Atenção, hein? Bom, depois nós usamos essa de alguma forma, então botei reticências. Finalmente nós liberamos A.notas. O que é liberar A.notas? É liberar aquela memória que foi alocada dinamicamente. Tá bom? Nós podemos também alocar dinamicamente memória tanto para o aluno quanto para um campo dentro do aluno. Então, o aluno pode ser alocado dinamicamente e, claro, nós podemos alocar outra memória e colocar o ponteiro lá dentro apontando para ela. Isso é meio óbvio, mas é só para mostrar um exemplo para vocês. Olha aí um exemplo parecidíssimo com o anterior. A diferença é que agora no main eu criei um ponteiro A, ponteiro para aluno, e aloquei memória desse aluno dinamicamente. Você vai perguntar, mas Túlio, por que você fez assim? Só para mostrar para vocês, tá bom? Precisa fazer assim? Não, está muito mais simples, né? A alocação dinâmica é só quando nós precisamos, tá? Precisa alocar um bloco de memória que o tamanho é definido pelo usuário. Alocação dinâmica. Preciso retornar um vetor? Alocação dinâmica. Então, a alocação dinâmica tem inúmeros benefícios, tá? Mas, sempre que possível, utilizem alocação estática. Por quê? Porque o compilador cuida da memória para você. Diminui a chance de erros, deixa o código mais fácil de ler. Então, aqui é só um exemplo para vocês verem que é possível de fazer, tá bom? Então, vamos lá de novo. Aqui, declaramos a variável A, que é um ponteiro para aluno, alocamos memória, alocamos um aluno, e o retorno da função malloc, esse endereço de memória, foi alocado na variável A. Aí eu vou e acesso notas dentro de A. Notem que eu estou usando essa sintaxe aqui, da seta, não é verdade? Então, isso aqui é a mesma coisa que falar conteúdo de A, ponto notas. Vai receber o quê? O endereço de memória, né? De uma memória que vai ser alocado pelo malloc. No caso aqui, estamos alocando 10 doubles, não é isso? Ou seja, blocão lá com 10 doubles. Depois de utilizar, tem que ficar atento. Eu fiz 2 mallocs, eu tenho que fazer 2 frees. Então, eu vou ter que liberar notas, né? A, seta notas, e vou ter que liberar depois o A. Aqui também tem que tomar cuidado, porque se eu liberar o A antes, eu não vou ter mais acesso em A, tá? Seta notas, né? Então, a ordem aqui também faz muita diferença. Tem que tomar muito cuidado aqui, tá bom? Para liberar tudo que foi alocado dinamicamente, que está com o endereço de memória armazenado dentro de A, para somente depois liberar o A. Ok? Então, estão aí alguns exemplos de alocação dinâmica envolvendo estruturas heterogêneas. Vamos fazer mais um exemplo, tipo um exercício, tá? Que é o seguinte. Crie um programa que lê e armazena os seguintes dados de N alunos: número de matrícula, tempo no curso e notas em K avaliações. Seu programa deve ler os valores de N e K no início da execução. Utilize a alocação dinâmica. Prestar atenção no exercício? Então vamos lá. Tem várias formas de fazer isso aqui. Nós podemos criar uma matriz para armazenar as notas, um vetor para armazenar os números de matrículas e um outro vetor para armazenar o tempo do aluno no curso. Podemos fazer isso sim. Mas tem um jeito muito melhor de fazer, utilizando alocação dinâmica, né? Muito melhor mesmo. Primeira coisa é incluir as bibliotecas, né? Incluir as bibliotecas, tá certo? Uma vez que eu incluir as bibliotecas, o que nós vamos fazer é resolver esse exercício com vários vetores primeiro, para depois eu mostrar para vocês como usar a estrutura facilita a nossa vida, tá bom? Depois eu vou mostrar ainda mais um exemplo, mas isso vai ser em outro vídeo, né? Com algumas dicas para o trabalho prático, certo?
Vamos lá então, olha só. Eu preciso ler número de matrícula de N alunos, tempo no curso de N alunos e K notas de N alunos, correto? Então vamos criar o método main aqui e vamos fazer essa leitura, né? Eu vou primeiro criar as variáveis N e K e vou pedir para o usuário digitar, né? Digite os valores de N e K. Pronto. E vou fazer a leitura desses valores, né? N e K. Pronto. Fiz a leitura dos tamanhos, né, que eu vou ter que alocar, etc. Então, eu vou ter um vetor para números de matrículas. Então, vamos lá. Vou chamar de matrículas, tá? Que eu vou alocar dinamicamente. Vai ser o quê? N que multiplica o tamanho de um inteiro, né? Já que a matrícula eu estou assumindo aqui é um número inteiro. Vou ter um outro vetor com o tempo no curso, né? Tempos curso. Pronto. De novo, né? Vou usar um inteiro para representar esse tempo. E agora eu tenho que armazenar as K avaliações. Como é que eu vou fazer isso? Um double, né? Porque nota, faz mais sentido usar double. E vai ser uma matriz, na verdade, notas. Então eu vou alocar essa matriz. Primeira coisa é alocar as linhas, são N linhas na matriz, não é isso? Double asterisco aqui, observem bem isso daqui, tá? Ó. Tamanho de um double asterisco, né? Ou seja, de um ponteiro. E agora, né, para cada aluno, eu vou alocar as colunas, eu vou alocar suas notas. Então, notas na posição I recebe malloc de K, que multiplica o tamanho de um double. Pronto. Alocamos memória. Nesse caso aqui, eu vou comentar o código só para vocês terem uma ideia do tipo de comentário que eu valorizo, né? E agora o que a gente vai fazer? Vamos ler as notas, né? Lendo os dados. Então, vamos ler os dados para cada aluno, né? Para cada aluno eu vou imprimir, né? Digite a matrícula, o tempo no curso e as K notas do aluno tal. 2 pontos, né? E o aluno é o aluno I mais 1, tá? Só para não colocar aluno 0, então eu botei mais 1 para não ficar uma coisa, né, chata para o usuário de ler. Pronto, fiz a impressão, agora vamos ler, vamos lá. Matrícula, vou ler a matrícula primeiro, % de, não é isso? Vou ler matrículas na posição I. Só que eu tenho que passar o quê? Isso aqui, matrículas na posição I é um inteiro. Então eu coloco o E comercial na frente, não é isso? Então eu passo o endereço de matrículas na posição I. Alternativamente, eu poderia utilizar o quê? Aritmética de ponteiros. Matrículas mais I. Não é verdade? Vou deixar assim só para ficar diferente dos outros, né? E vou ler o tempos curso mais I também, né? Então, eu poderia fazer assim também, obviamente. O endereço de tempos de curso na posição I ou utilizar aritmética de ponteiros seria tempos de curso mais I. Tanto faz, tá bom? Façam o que vocês acharem mais claro. Eu prefiro a anotação que passa o endereço de memória de tempo de curso na anotação I, porque eu acho mais claro, mas enfim, está correto. Então vamos lá, vamos ler as notas dos alunos. Opa, int j igual a 0, j menor do que k, j mais, tá aí. E agora é só fazer o scanf de cada nota individual, né? %lf, que é um double. Endereço de quem? De notas na posição I, na posição j. Pronto. Poderia também utilizar aritmética de ponteiros. Ficaria notas na posição I mais j, tá bom? Mas percebe que começa a ficar difícil de entender, né? Então vou deixar do jeito que está. Pronto, fizemos a leitura e o exercício está concluído, tá? Aqui não pede impressão, não pede nada, é só para vocês praticarem mesmo a questão da leitura dos dados. É claro que tem uma coisa importante que ficou faltando e que eu vou cobrar de vocês em avaliações, em prova, em TP, etc. Que é o quê? Alocou memória? Tem que liberar, né? Então vamos lá, vamos liberar as memórias aqui alocadas dinamicamente. Então vou liberar notas na posição I, tá certo? Depois só liberar notas, liberar tempos de curso, liberar matrículas. Tem um truque que eu utilizo, que é o seguinte: eu sempre libero a memória no sentido contrário da alocação. Então, por exemplo, se eu aloquei nesse sentido daqui, né, daqui para baixo, da linha 12 até a linha 17, na hora de alocar é como se eu fosse ler o contrário. Fica aí uma dica para vocês errarem menos, né? Então, a última memória alocada é a primeira a ser liberada
Sempre que possível eu utilizo esse truque aí para evitar erros, tá bom? Vou botar um comentário aqui, né? Liberando a memória alocada dinamicamente. Pronto, o nosso código está concluído, fizemos o exercício. Mas não usamos structs. Então vamos lá, vamos fazer de novo agora usando estruturas. Vocês vão perceber que usar estrutura nesse exercício vai ser uma mão na roda, vai deixar o código muito mais fácil de trabalhar e organizado, né? Para leitura talvez não faça tanta diferença, mas se a gente quiser usar esses dados, né, imprimir matrícula, tempo, etc. do aluno, é muito mais fácil se nós agruparmos essas informações em uma estrutura. Então vamos lá em cima, criar a nossa estrutura aluno. Type-def struct, né, porque eu já vou criar o tipo de uma vez. O que vai ter na nossa estrutura? Vai ter a matrícula. Opa! Nossa senhora, tá feio, hein? Vai ter o tempos curso. Sabe que eu estou pegando a manha de digital olhando para a câmera, é uma coisa meio estranha, mas com o tempo a gente acostuma. E vai ter também o vetor de notas daquele aluno. E aqui é tempo, porque é de um aluno, né? Eu vou chamar esse struct de aluno pronto. Então, dentro da estrutura aluno, eu tenho a matrícula desse aluno, o tempo de curso desse aluno e o vetor de notas desse aluno, tá? Isso aqui vai simplificar bastante o nosso código. Vamos sair alterando para perceber o que muda, né? Beleza, aqui, para ler o N e o K, nós não mudamos nada, porque a gente tem que continuar lendo N e K, não tem o que fazer. Só que na hora de alocar memória, a gente não precisa de alocar vetor para matrícula, vetor para tempos de curso, vetor para notas, nós vamos alocar o quê? Nós vamos alocar um vetor de alunos. Então eu vou criar um vetor com N alunos. Perceberam? Não vou precisar disso, não vou precisar disso. E ao invés de mexer em notas aqui, ó, na matriz também não vou precisar de nada disso, né? Na verdade. Deixa eu deletar tudo para ficar um pouquinho mais fácil. Senão a gente confunde as duas coisas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um monte de alunos. Eu tenho N alunos, então eu vou criar N alunos. Que é o que nós fizemos aqui na linha 18. Agora, para cada aluno, o que eu vou fazer? Eu vou alocar... Opa, errei a chave aqui. Eu vou alocar o vetor de notas daquele aluno. Então, para cada aluno I, eu vou fazer o quê? Alunos na posição I. Não é isso? Ponto notas. Tá? Lembre-se, aluno na posição I já é um aluno. Recebe quem? Malloc de K que multiplica size of double. Olha aí, ficou bem mais elegante, bem mais clean, né? Se eu tirar essas chaves aqui, fica o código bem curto, né? A gente está no final da disciplina, já posso começar a parar de usar chaves, né? O que a gente fez? A gente alocou N alunos e para cada aluno a gente alocou um vetor para as notas. Além de ficar mais elegante, o código fica menor, fica muito mais fácil de usar. Vamos continuar atualizando o código, vamos lá. Então digite a matrícula, o tempo no curso e as K notas do aluno e mais um. Né? Vou até colocar um barra N aqui para ficar melhor quando a gente rodar o código. Né? Só que aqui ao invés de matrículas mais I, tempo de curso mais I, é mais simples, ó, é alunos, né? Na posição I, não é verdade? Iésimo aluno, ponto matrícula. Só que eu quero o quê? O endereço de memória disso aqui. E aqui embaixo vai ser o quê? Ó? O endereço de memória de alunos na posição I, ponto, tempos no curso. Finalmente, como é que eu pego a nota do iésimo aluno? Alunos na posição I, ponto, notas na posição J. Ou seja, eu vou no iésimo aluno, dentro desse aluno tem um vetor. Né? Então, olha, fui lá no iésimo aluno aqui. Dentro dele tem um vetor que se chama notas. Olha aqui em cima o vetor de notas. Então eu pego notas na posição J e pego o endereço de memória de tudo isso daqui. Muito melhor, né? Até a hora de fazer o free vai ficar mais fácil. Olha só. Quando eu for liberar aqui, o que eu vou liberar? Primeiro, eu tenho que liberar internamente o vetor alocado para cada aluno. Então, eu vou liberar quem? Aluno na posição I, ponto, notas. E depois vou liberar o alunos. Perdão, cometi uma reeditação aqui, alunos, no plural. Então, olha como o nosso código ficou mais simples. Né? Eu tenho uma estrutura aluno em que todo dado de aluno está ali dentro, está tudo meio que agrupado, o que facilita demais a nossa vida. Depois eu criei o quê? Eu criei um monte de alunos. Ao invés de criar um monte de vetores, cada um com uma informação do aluno, eu criei um monte de alunos. Cada aluno tem seu próprio vetor de notas, que eu criei também, usando o malloc. Depois eu preenchi os dados, né? Ou seja, eu preenchi o número de matrícula, o tempo de curso e preenchi as notas daquele aluno, né? De cada um dos alunos, do aluno I, nesse caso. Depois liberei a memória. Tá aí o nosso código, bem mais simples e elegante do que o anterior, não é verdade?
Vou compilar esse código. O código compilou, eu executei. Digite os valores de NK. Eu vou colocar 1 em 1 para facilitar a nossa vida, tá? Então digite a matrícula 1, tempo no curso 1 também. E a nota só tem uma nota, nota 10. Tá aí, ó, o programa, né? Ele não imprimiu nada, porque realmente nós não colocamos uma impressão no código, mas o objetivo a essa altura do campeonato é só mostrar para vocês como que funciona estruturas com alocação dinâmica. Espero que esse tenha sido aí um bom exemplo que facilite o entendimento de vocês, tá bom? Essa aula era isso? Essa aula não, desculpa, esse vídeo, porque esse vídeo faz parte de uma aula, né, que ainda tem mais 2 vídeos. Então, por esse vídeo é só. No próximo vídeo nós vamos falar aí de passagem de ponteiros por referência, né? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.